As particularidades da urinoterapia, segundo G. Takar, são: 1. A experiência mostrou que quase todas as doenças são curadas por essa terapia se ela é aplicada de maneira correta. Ela não apresenta os riscos de intoxicação dos métodos alopáticos. 2. Ela é simples e pode ser ingerida sem se gastar um centavo. 3. Não é necessário nenhum exame médico para estabelecer o diagnóstico da doença antes de começar o tratamento. Mesmo se a urina está carregada de sangue, pus, açúcar e outras substâncias, pode ser utilizada e terá toda a sua virtude curativa. O provérbio diz: só o diamante pode cortar o diamante. Com a urina, não há necessidade de exames de laboratório, gerais nem urinários. 4. A aplicação de urina em uma ferida ou queimadura traz um alívio imediato e uma cura rápida, em certos casos até sem deixar cicatriz. 5. A urina é muito eficaz em caso de picadas de cobra ou escorpião, de mordidas de animais ou insetos, de absorção de substâncias intoxicantes como o ópio, o açúcar branco e outras drogas. G. Takar sugere os seguintes usos da urina em terapia. 1. A título preventivo. Para permanecer jovem, com boa saúde e prevenir doenças, um copo de urina 2 vezes ao dia é eficaz. Uma quantidade maior nunca é contraindicada e só pode ser benéfica. Para as crianças, segundo a idade, deve-se dar 2 a 10 colheres de sopa. O Dr. Kari, professor de cirurgia em Bombaim, declarou a esse respeito: se uma criança recebe Shivambu, desde o nascimento, ela pode tornar-se um verdadeiro gênio, com uma saúde e uma inteligência excepcionais. 2. Em caso de doença aguda. A. Lavagem intestinal com 2 litros de uma mistura de água e urina, meio a meio, com urina do paciente ou, na falta desta, com a de qualquer outra pessoa. Essa simples lavagem vai limpar os intestinos e trazer um alívio imediato dos sintomas. B. Jejum com urina durante 1 a 3 dias. Não comer nada, mas ingerir toda a urina produzida, adicionada a 8 a 10 copos de água. Qualquer doença aguda será curada assim em 2 ou 3 dias. Deve-se sair do jejum com sucos de frutas de 1 a 2 dias, antes de voltar a comer. Deve-se continuar a beber a urina 3 a 4 vezes ao dia. Os pacientes que não podem nem jejuar, nem fazer lavagens, deveriam pelo menos ingerir de 2 a 3 decilitros de urina 3 a 4 vezes ao dia. Isso os ajudaria a sarar rapidamente e de maneira completa. 3. Doenças crônicas. A. Lavagem intestinal. B. Jejum de 3 a 30 dias, segundo a gravidade da doença e constituição do paciente, com apenas água e urina. Não é exagero dizer que para lutar contra as doenças crônicas graves, câncer, tuberculose, asma, artrite, doenças cardiovasculares e renais, diabetes, paralisia, mal de Alzheimer, afecções psiquiátricas, psoríase, eczema, herpes e outras doenças da pele, etc. O jejum com urina é a única arma que nunca tem efeitos nocivos. Durante o jejum, o paciente beberá toda a urina produzida, acrescentando a ela 8 a 10 copos de água por dia. A urina da noite deve ser guardada para fazer massagens. Se o paciente produzir pouca urina,
pode-se utilizar a urina de outra pessoa para as lavagens e as massagens. É importante esclarecer que mesmo durante um longo jejum, o paciente não se sente debilitado, pois a urina lhe fornece muitas vitaminas, enzimas e vários nutrientes de boa qualidade. No caso de o paciente ter resistências em relação ao jejum, aconselha-se que faça uma dieta líquida com sucos de frutas ou de legumes, caldos de legumes crus, legumes cortados em pedaços pequenos e deixados de molho por algumas horas na água, ou água de coco junto com a ingestão de toda a urina produzida. Em casos de jejum prolongados, a massagem diária com urina é indispensável, assim como a lavagem intestinal com água e urina após a primeira defecação. Se o paciente está com problemas graves de constipação, a lavagem é feita sem se esperar a primeira defecação. Após a primeira semana, uma lavagem intestinal 2 a 3 vezes por semana é suficiente. Essas lavagens são um meio precioso de limpar as velhas camadas de fezes duras que aderem às paredes do cólon. Esse tártaro da tubulação intestinal está por detrás de muitas doenças graves. Mesmo os jejuns prolongados podem ser praticados sem supervisão médica, pois o uso da urina torna essa prática fácil e segura. O corpo, ao receber todos os nutrientes essenciais pela urina, permanece pleno de energia e não se deve temer nenhuma complicação. A única recomendação importante é recomeçar a alimentação de forma bem gradual. Nos primeiros dias, deve-se consumir apenas sucos e depois, pouco a pouco, frutas e legumes crus, antes de retomar uma alimentação normal. Apenas os pacientes diabéticos, os doentes do coração ou aqueles que sofrem de acidez não devem jejuar, optando então por uma dieta líquida, sucos de frutas e de legumes, bebendo toda a sua urina e fazendo lavagens intestinais e massagens com a urina velha. A massagem com a urina velha é veementemente recomendada por G. Thakkar, para se livrar da asma, da lepra, da artrite e de todas as doenças incuráveis da pele. A massagem com a urina velha, praticada ao mesmo tempo que o jejum, assegura uma cura rápida. Essa urina velha, ao penetrar na pele, permite uma profunda desintoxicação do organismo. A massagem é feita sobre toda a superfície do corpo, da cabeça aos pés, por 1 hora no mínimo. Todos os dias. Se for feita 2 vezes ao dia, melhor ainda. 7 garrafas de meio litro, colocando nelas etiquetas com números de 1 a 7. No primeiro dia, colete a urina da noite na garrafa número 1. Ela será utilizada no 7º dia. Preencha assim as 7 garrafas em 7 dias. Se a urina não for utilizada, pode ser conservada durante vários meses. Sua eficácia para a massagem externa será reforçada. Se você não dispõe de urina velha, use urina fresca para a massagem. Antes de começar a massagem com a urina da garrafa número 1, no 7º dia, aqueça a garrafa, colocando-a em banho-maria ou deixando-a exposta por alguns instantes ao sol, para evitar ser incomodado pelo odor da urina. Você pode colocar um pouco de pó de cânfora nela quando fizer a massagem. Ao final, o paciente, se possível, deverá permanecer de 15 a 20 minutos ao ar livre e depois tomar uma ducha sem se ensaboar. Se quiser, pode também utilizar argila para se lavar. Thakkar disse: Morarji Desai, que morreu com 100 anos de idade, não utilizava sabonete. Havia 30 anos quando o vi pela última vez. Tinha então 95 anos e seu rosto não apresentava nenhuma ruga. Pode-se assim utilizar a urina velha em envoltórios, lavagens
e inalações, colocando água fervente por cima. Se surgirem tosse, vômitos, coriza, diarreias, furúnculos e problemas cutâneos, eles devem ser saudados com alegria, pois são um sinal de que o trabalho de purificação está sendo feito. Evidentemente, é vital não interromper esses processos de cura com medicamentos químicos que fariam as toxinas novamente se recolherem no corpo. Há 3 campos nos quais G. Thakkar é particularmente entusiasta quanto aos resultados obtidos. Os banhos bucais com urina fresca, conservando um pouco de urina na boca durante 10 a 15 minutos de manhã e à noite. A maior parte dos problemas de gengivas ou de dentes saram rapidamente. Dentes bambos podem até recobrar sua estabilidade. Esses banhos têm também um efeito de desintoxicação do corpo inteiro. Essa maneira de proceder lembra os banhos bucais com óleo de girassol preconizados por um médico russo. Os resultados notáveis em quase todos os tipos de doenças foram obtidos com 2 banhos bucais de 10 a 15 minutos cada um. Os banhos de óleos. Seja colocando com um conta-gotas de 1 a 2 gotas em cada olho 2 ou 3 vezes ao dia, seja utilizando uma cúpula para banhar o olho na urina, foram obtidas melhoras espetaculares das funções oculares em numerosos casos. A aspiração da urina pelo nariz. Coloque um copo cheio de urina na entrada da narina e aspire. Dessa maneira, a urina vai limpar e estimular as cavidades e fossas nasais antes de escorrer para a garganta. Essa técnica foi muito popularizada na Europa por Ludmila de Bardo, autora de vários livros sobre a higiene nasal. G. Thakkar presenciou milhares de curas extraordinárias com a urinoterapia. Seu fervor por esse maravilhoso método só fez crescer ao longo dos anos. Em sua apostila, ele descreve casos de doenças graves curadas pela urina e mostra que em todos os lugares do mundo, os terapeutas e doentes redescobrem os benefícios desse elixir divino. Ele espera que aqueles que sofreram e passaram por tratamentos ineficazes poderão reencontrar a esperança, deixando seu médico interior curá-los com esse medicamento gratuito. E termina sua apostila citando Abraham Lincoln: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo e enganar todo mundo por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Que essas palavras de sabedoria possam contribuir para pôr fim à dependência generalizada que transformou a maioria dos habitantes do nosso planeta em indivíduos incapazes de gerar a própria saúde. Que possa enfim chegar a era da independência, a época em que todos nós teremos acesso às informações que nos livram da ignorância e permitem que cada um possa se curar em qualquer circunstância. O Dr. Ryoki Nakao, médico japonês de 84 anos de idade, pratica terapia pela urina há 37 anos e dirige o MLC Institute. MLC significa Miracle Cut Liquid, ou seja, taça de líquido milagroso. Apaixonado por essa terapia, fez diversas pesquisas para compreender como a urina podia ter efeitos tão prodigiosos. Ele explica: o ser humano é dirigido pelos instintos, alimentação, reprodução, sobrevivência. Penso que a ingestão da própria urina, em caso de problemas de saúde, também pode ser considerada um instinto. Essa terapia, conhecida há mais de 4.000 anos, nos faz lembrar que cada um de nós bebeu urina quando era feto no ventre da mãe, já que o líquido amniótico é constituído essencialmente por urina. A urina não é exatamente um medicamento, mas sim uma informação, que assinala os desequilíbrios presentes no organismo.
Quando a informação contida na urina passa pela boca e pela garganta, ela ativa receptores sensoriais, que por sua vez estimulam o sistema imunológico para corrigir os desequilíbrios assinalados. Em várias experiências, constatamos que a urina, introduzida diretamente no estômago por uma sonda gástrica, não tinha os mesmos efeitos que a urina bebida. O fato de que cânceres podem se desenvolver na bexiga e nos rins prova que a presença de urina não tem efeito direto nas células cancerosas. Mas a mesma urina bebida, ao passar pela garganta, acarreta a parada de crescimento das células cancerosas e a cura do tumor. Podemos observar que mesmo se a urina não é engolida, mas apenas utilizada em gargarejos, os mesmos efeitos benéficos são obtidos. O interferon, que é uma das numerosas substâncias bioativas presentes na urina, pode, mesmo em quantidade muito fraca, fornecer ao cérebro a informação necessária para acionar os mecanismos de cura. Estudos clínicos mostraram que 100 unidades internacionais de interferon ministradas oralmente tinham o mesmo efeito que 10 milhões de unidades internacionais ministradas por meio de injeção. Por todas essas razões, penso que as células sensoriais da cavidade bucofaríngea são capazes de perceber mudanças mínimas no metabolismo do corpo e corrigi-las se a informação é trazida pela urina. Essa correção se faz principalmente pelo interferon, as interleucinas e as citocinas, que são agentes reguladores do sistema imunológico. Todas essas pesquisas mostram que no Japão, onde mais de 2 milhões de pessoas bebem sua urina diariamente, um grande esforço de cooperação científica foi criado para compreender melhor os segredos dessa terapia. Um importante instituto que utiliza a urina como matéria-prima para fabricar medicamentos destinados à indústria farmacêutica, notadamente o interferon e numerosos hormônios e neurotransmissores, se esforça paralelamente para divulgar ao grande público a terapia pela urina. Seria lamentável esperar que a ciência compreenda todos os mecanismos pelos quais a urina age, para só então usá-la no dia a dia. Um bebê não pede uma análise detalhada do leite materno para começar a mamar. Da mesma forma, não esperamos que a ciência possa nos explicar tudo para deixar nosso instinto nos guiar. A ciência só conhece uma ínfima parte, tanto dos componentes do leite materno quanto dos da urina. De fato, ela só leva em conta os elementos químicos e biológicos que conhece, mas ignora ainda quase todos os elementos eletromagnéticos contidos nos fluidos vivos, o que os amigos chamavam de força vital ou vis medicatrix naturae. Trata-se então de um debate fundamental. Os empíricos exaltam os brilhantes resultados terapêuticos obtidos pelo tratado com urina, e os cientistas primeiro querem provas para depois se interessar pelo assunto. De fato, a urina não é apenas um medicamento que age sobre o corpo físico. Ela também traz informações que atingem nosso corpo emocional e nosso corpo mental. Por essa razão, não é fácil fazer estudos científicos em duplo cego, como se faz com os medicamentos químicos. E quem vai financiar tais estudos? Os estudos relativos aos medicamentos são financiados pela indústria farmacêutica, que tem interesse nisso. Os estudos clínicos que provam o valor da urinoterapia no tratamento desta ou daquela doença só poderiam ser assegurados por fundos privados. Além do mais, mesmo se houvesse mecenas dispostos a fornecer os fundos para tais pesquisas, ainda seria preciso encontrar hospitais que quisessem se lançar numa tal aventura. Parece, portanto, que ainda por alguns anos
a terapia pela urina não poderá dispor de estudos científicos que os próceres da medicina alopática moderna exigem antes de se interessar por ela. No entanto, ao contrário dos medicamentos químicos, a urina não precisa ser controlada nem prescrita por um médico. Todos podem dispor dela gratuitamente e sem perigo. Aquele que quer fazer a experiência da saúde para fazê-lo e dessa forma entrar num novo mundo, um mundo de bem-estar e alegria de viver e de reconhecimento em relação ao poder pleno da natureza, essa natureza biológica, feita à imagem de nossa natureza divina.